Cara, eu pedi pro ChatGPT escolher os 10 momentos mais históricos de toda a história do UFC. Lembrando que essa é a opinião da própria inteligência artificial. Então vamos começar de trás pra frente, falando do menos importante pro mais importante. Em 10º lugar, ela cita um soco que o Conor McGregor deu num idoso dentro de um pub em 2019. Embora esse acontecimento não tenha sido diretamente com o UFC, aconteceu com um dos maiores personagens de toda a organização. Esse vídeo rodou o mundo e provavelmente você já sabe dessa história. Sem dúvidas, esse foi um dos momentos mais negativos de toda a carreira do Conor e com toda certeza afetou negativamente a imagem do UFC. Em 9º lugar, o Chris Weidman quebrando a perna exatamente igual ao Anderson Silva quebrou numa luta com o próprio Chris Weidman. Lembrando que o Chris Weidman é simplesmente o cara que quebrou a hegemonia do Anderson Silva. Eles tiveram a primeira luta onde, numa das maiores zebras de toda a história do UFC, o Chris acaba nocauteando o Anderson e ele recebeu uma revanche imediata e acabou num choque traumático, quebrando a canela, né? Sem dúvidas, você que acompanha o UFC sabe dessa história. Em 8º lugar é o Conor McGregor quebrando a perna contra o Dustin Poirier. Lembro que nessa luta, mesmo lesionado, o Conor continuou provocando o Poirier e falando sobre a família dele. Eu lembro que houve até um debate muito forte na época falando sobre promoção e polêmica e até onde vai a provocação dentro do esporte. Mas enfim, em 7º lugar, segundo a própria opinião do chat, ele fala sobre a luta da Holly Holm contra a Ronda Rousey. Ele não fala necessariamente da luta em si, ele fala de tudo que aconteceu antes da luta. Segundo o próprio ChatGPT, ele fala sobre a narrativa que foi criada em cima da Ronda, que ela era intocável, imbatível e que ninguém nunca conseguiria derrotar ela. E após ela perder naquele momento, houve muita crítica da mídia em cima dela. Enfim, é isso. Segundo o chat, em 7º lugar, essa é a opinião dele. Em 6º lugar, o chat cita a polêmica do UFC 232, que foi um evento que foi transferido de Nevada para Califórnia por conta de um teste positivo envolvendo John Jones. Ele cita que naquele momento o UFC tinha feito de tudo para poder salvar o evento, mas a gente sabe que verdadeiramente o UFC fazia de tudo para tentar salvar a pele do John Jones, né? Então a gente não pode nem descartar essa possibilidade. E em 5º lugar, ele cita o Anderson Silva testando positivo no antidoping. Foi uma luta que ele fez, uma revanche, né, que ele fez com o Nick Diaz em 2015. Ele cita que foi um choque pro Brasil na época. E sem dúvidas, eu lembro que foi uma polêmica e teve muitas explicações da parte do Anderson Silva, mas realmente para nós brasileiros foi uma decepção, sem dúvidas. Comenta pra parte 2.